tout le monde! Seja bem-vindo a mais um episódio de Aprender Francês com Salmos em Francês. Esse episódio já é o 20º, le 20e episódio. Fico muito feliz de ter chegado até aqui. Para esse episódio, teremos o Salmo 30, versículo 12. Como sempre, irei começar com a leitura em português, depois em francês. Em português, Salmo 30. Ação de graça pela libertação da morte. Salmo de Davi. Cântico da dedicação da casa. Eu te exaltei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, e seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás no meu sangue. Quando baixo a cova, louvar-te-á, porventura ao pó? Declarará ela a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. En français, Psaume 30. Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans ta fosse. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive, les pleurs, et le matin, l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Através desse salmo, queria trazer para vocês a noção, a competência de falar de mudanças, cambiamentos, da evolução pessoal, mudanças. E o ponto gramatical seria o famoso passé composé, que assusta a todos. Para isso, separei o versículo 12.
en français. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Certo? Aqui temos 3 vezes le passé composé. Pardon. 3 vezes le passé composé. Tu as changé, tu as délié et tu m'as ceint. Certo? Então, aqui é particularmente o passé composé composto com o verbo auxiliar ter. En français, le passé composé avec le verbe auxiliaire avoir. Ah, mas o que é esse passé composé? O passé composé, como o próprio nome indica, é passado composto. Para formar o passado em francês, é preciso de uma composição de 2 verbos. O primeiro é o verbo auxiliar, avoir ou être. Aqui é o verbo avoir. J'ai, eu tenho. E o segundo pedaço é o participe passé, o particípio passado, o pedacinho do passado. Então, repito, le passé composé é composto de 2 pedaços. O primeiro é o verbo auxiliar, aqui eu tenho, e o particípio passado, que no caso aqui é changer, mudar, cambiar, trocar. São sinônimos em português, mas em francês, c'est le verbe changer. Le verbe changer, no infinitivo, é escrito com ER. É um verbo do primeiro grupo. Quando eu ensino, eu começo sempre com o verbo parler. Je parle. O infinitivo é parler, escrito com ER, mas quando eu conjugo na primeira pessoa, aqui no caso eu falo, je parle. Ah, mas professora, não tem um E no final? Sim, só que esse E é mudo, eu não pronuncio. Então, minha língua, ela fecha a palavra com a letra L, d'accord? Presta atenção. Je parle, certo? Ah, mas aqui não é j'ai parlé, no caso, changer, então o som de E, sim, mas é escrito com E acento. Aí não se deixa enganar pelos olhos, porque esse acento em português é o som de E, aberto. Enquanto em francês, o mesmo acento, o acento agudo, é o som de E, d'accord? Então, com o exemplo do verbo parler, indicativo presente, je parle, o E é mudo, eu fecho a palavra com a letra L, je parle. Qual seria o passado composto? Aí, eu preciso do verbo auxiliar de avoir. Qual é a primeira forma, a primeira pessoa do verbo avoir? J'ai. Eu tenho, d'accord? E o verbo parler, o particípio passado. É a mesma pronúncia. Parler, infinitivo ER. Parler, acento é agudo. Particípio passado. Então, qual é o passé composé de falar? J'ai parlé. J'ai parlé. Eu tenho falado, se fosse traduzir no pé da letra. Só que a gente
não fala assim em português, né? Eu falei. Mas em francês a gente usa o passado composto de dois pedacinhos que acabo de explicar aqui. D'accord? Voltando aqui a mudança, a troca, o cambiamento. Em francês, changer. Então, aqui, o sujeito não é mais eu, é tu. Donc, ce n'est pas j'ai changé, c'est tu as changé. Aqui, se referindo a quem? Ao Senhor. Tu as changé. Então, passé composé de changer é composto de o verbo auxiliar avoir, tu as, como se escreve tu as. Por quê? Com S, porque tu pega S. Tu as changé. Changer, o participe passé de changer R e changer E, acento agudo. Então, aqui temos tu as changé. Super. Tu as délié. Particípio passado do verbo délier er. Só que aqui o particípio passado é escrito com e acento agudo. E terceiro verbo, tu m'as sain. Aqui é um verbo pronominal que se refere a si mesmo. Em português seria e você me cingiste. De cingir, rodear, cobrir, encerclar, de alegria, de joie. Tu m'as sain de joie. Pronto, aqui 3 verbos no passé composé. Tu as changé, mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac. Et tu m'as sain de joie. Ó, trocar o negativo pelo positivo. Essa é a mudança. Houve uma troca de um estado de ânimo negativo para um estado de espírito elevado, de alegria, de joia. Oui? É interessante para poder falar sobre essa evolução, essa mudança de estado de ânimo. Já é um pouco mais complexo, mas é desafiador. Então, eu tenho aqui uma pequena observação. A maioria dos brasileiros que começam a aprender o francês falam je parle français, j'ai parlé français. Por quê? Porque são enganados pelos olhos. Está escrito j'ai parlé français. Faz sentido. Só que je parle é o indicativo do presente. Ah, mas eu ouço j'ai parlé. J'ai parlé também existe. Acabamos de ver que o j'ai parlé é o passé composé. Eu tenho falado. Ou seja, no passado eu falei. Então, presta atenção na boca, na pronúncia. Je parle, agora, presente. J'ai parlé, G de gigante. G, mais aberto. J'ai parlé, agudo. J'ai parlé, eu falei. Passé composé. D'accord? Para concluir, esse salmo aqui trouxe a ideia da evolução, da mudança, da troca, du changement. Então, eu quero deixar aqui uma pergunta para você anotar nos comentários. Eu não sei em qual período do ano você está assistindo esse vídeo. Eu estou gravando agora no final do ano. Mas eu quero perguntar para você, o que o ano passado, que acaba de terminar, o que vai terminar agora,
trouxe para você? Uhum. Qu'est-ce qui a changé? O que foi a sua evolução? Isso é uma reflexão, mas te convido a formular uma frase pequena em francês e anotar nos comentários. Espero que você tenha gostado e te vejo na semana próxima com outro salmo. À bientôt!